Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá. E aí na tela a gente tem algumas regras gerais, tá? Para esse período de aula remota, ok? Você pode pausar o vídeo, você encontra também esse material lá no Classroom. Bem, então aqui a gente dá início a mais uma aula da disciplina de ADO. E nosso objetivo hoje é ver a relação entre a transformada de Laplace, tá? E derivada, tá bom? Como que se dá a derivada de uma transformada, tá? E também como seria a transformada de uma derivada, tá bom? Então aí temos essas duas perguntas a responder no decorrer dessa aula, certo? Bem, então a primeira delas é em relação à derivada da transformada, tá? Então, quando a gente pega uma função, tá? E a gente calcula a transformada de Laplace, o resultado que a gente obtém é uma função, tá? Então aí faz total sentido você se perguntar como que eu posso estar derivando, tá? Essa expressão, ok? Então, bem, você tem a sua transformada de Laplace, tá? De uma função f de t, que aí você pode estar denotando por f de s. Então, a gente está denotando a variável da transformada por s, tá? Então, justamente por isso, né? Então, que a gente faz a derivação aqui em relação à variável s, ok? Então, você pega aqui d ds, tá? Da sua transformada. E aí você vai olhar para a definição, tá? Então, você vai pegar aqui a derivada da sua transformada. Então, aqui para a sua transformada, você olha justamente a definição, que é a exponencial de 0 a infinito, exponencial de menos st, f de t dt, tá? Então, bem, então com isso, tá? Você passa aqui a sua derivada para dentro. Então, a sua função aqui dentro, ela depende de duas variáveis, né? No caso é s e t. Então, por isso que agora eu tenho uma derivada parcial em relação a s, tá ok? Bem, quando você derivar em relação a s, apenas a exponencial está dependendo de s, tá? E aí, com isso, t você passa a enxergar como sendo uma constante. Então, quando você derivar essa exponencial em relação a s, né? Então, aparece aí um menos t multiplicando, tá? Então, o menos você colocou aqui e o t aparece aqui acompanhando as funções, tá? Então, bem, só que se você nota, tá? E você olha isso daqui apenas como sendo uma função, isto daqui é a transformada, tá? Então, por exemplo, se por um instante você chamasse a g de t a função t f de t, tá? Então, aqui, né, você teria g de t. Então, essa expressão aqui seria a transformada de g, né? Ou seja, a transformada de t f de t, ok? Só estou escrevendo g só para você enxergar, tá? Ok? Então, se você observa, né? Se você pega aí tf de t, então isso daqui é justamente a definição da transformada de t f de t, tá bem? E aí você tem o sinal de menos. Ok, então o que vai ser interessante, o que a gente vai utilizar dessa expressão é justamente olhando o contrário, tá? Então a gente vai olhar o que? A transformada, tá? De t f de t, ela vai ser igual a menos, tá? Então eu tenho também aqui um sinal de menos, a derivada da minha transformada de f, tá? Então eu parti do fato de analisar a derivada da transformada, mas no final das contas, o que eu encontro é uma expressão que pode me facilitar o cálculo da transformada de algumas funções, tá? Então, vai facilitar quais casos? Quando a minha transformada, né, a função que eu quero transformar, perdão,
a função que eu quero transformar, ela tem um produto de t com uma outra função que eu já conheço, a derivada. Que eu já conheço a transformada, perdão. Então, você tem aqui t e eu tenho uma outra função que eu já conheço a transformada. Então, eu só vou fazer o que? Vai ter um sinal de menos. Eu já conheço a transformada de algum modo, ou seja, mais simples. Eu vou derivar apenas, tá? Então, eu troco basicamente o cálculo da transformada por uma expressão que envolve a derivada, tá? Ok? Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Então, e isso você pode repetir esse processo, tá? Então, por exemplo, aqui você tem t. O que acontece se você tem t ao quadrado, né? Então, bem, o que a gente faz aqui para a gente poder enxergar, tá? Se você tem o t ao quadrado, eu posso destacar um t. Então, vai ficar t que multiplica tf, certo? Então, foi que a gente viu que quando eu tenho t, eu posso apenas trocar por um sinal de menos e uma derivada a minha função, tá? Então, aqui a minha função, no caso, é f de t. Então, esse t aqui, certo? Eu vou trocar por menos e por uma derivada. E vai ficar a transformada da minha função. Tá aqui a minha função, certo? Bem, e aqui novamente, tá? Então, para essa daqui, novamente ela está sendo multiplicada por t. E eu utilizo essa expressão aqui. Então, sai mais um sinal de menos, como eu já tinha um, vai ficar mais. Sai mais uma derivada, tá? E aqui a minha função agora é apenas a f. Então, vai ficar transformada de f. Então, eu tenho duas derivadas da transformada de f. Então, o que você teve aqui no final das contas? Ó? A transformada de t ao quadrado f de t é igual a duas derivadas, tá, da transformada de f, certo? Você pode continuar esse processo, tá? Se você tivesse um t ao cubo, né? Então você pode ver que você pode destacar um t. Aí esse t você vai ganhar um sinal de menos e uma derivada. E a expressão para t ao quadrado f você já tem, né? Que é duas derivadas da transformada de f. Então você ficaria com menos. Aí você teria três derivadas e três derivadas da transformada de f, certo? Bem, então isso lhe leva à seguinte expressão, tá? Você tem a transformada de t elevado a n vezes f, tá? Isso vai ser igual a menos 1 elevado a n e n derivadas da transformada de f, tá? Então você basicamente está trocando t elevado a n por menos 1 elevado a n, tá? E n derivadas da sua função f maiúscula, tá? Onde f maiúscula é justamente a transformada de f, tá? Então você tem essa expressão que você pode usar em alguns momentos, tá? Para lhe ajudar, ok? Bem, então vamos verificar aqui alguns exemplos. Então eu tenho essa transformada, tá? Então essa transformada, tá? Transformada de vezes t, tá? Então aqui você observa, né? Eu tenho um produto, tá? Eu tenho um t que multiplica essa exponencial, tá? Então aqui nesse caso a exponencial a minha função f seria exponencial de 3t, tá? Então esse t eu vou trocar por 1 e a derivada, tá? Da transformada de f, né? Então nesse caso aqui a transformada de f, né? 1 sobre s menos 3, tá? Então a gente sabe da tabela até que essa é a transformada, tá? Bem, então isso daqui é a derivada de s menos 3. Então vai ficar menos aqui. Quem é a derivada de 1 sobre s menos 3, tá? Então vai ficar s menos
3 ao quadrado. Eu vou ter um sinal de menos também, tá? Então, fica isso daqui, tá? Então, você tem essa transformada. Então, a transformada da função que você queria, né? Que é t exponencial de 3t, é igual a 1 sobre s menos 3 ao quadrado, tá? Essa daqui, em particular, você poderia também utilizar o teorema da translação, tá? Porque você quer, vamos olhar dessa forma, tá? Você quer transformar a exponencial de 3t, certo? Então, a gente viu que quando a gente quer calcular uma transformada de uma função, e eu tenho uma exponencial multiplicando, né? Essa exponencial ela vai se transformar justamente numa translação, não foi isso? Então, no caso aqui, a translação é para a igual a 3, né? E aí, no caso, f seria t, né? E a transformada de t é 1s ao quadrado, f de s, né? Então, aqui o resultado seria f de s menos 3, né? Então, é 1 sobre... é a f aplicada em s menos 3. Tá? Então, você chega no mesmo resultado, agora utilizando... você chega na mesma transformada, obviamente, tá? Utilizando caminhos diferentes. Então, aqui você pode utilizar a expressão advinda da derivada, tá? E aqui utilizando também o teorema da translação, ok? Bem, vamos olhar aqui a transformada agora, tá? De t seno de kt, tá? Bem, então o que é que a gente vai fazer aqui? Bem, eu tenho t aqui multiplicando, tá? Então, isso daqui vai ficar menos, né, t ds, e vou ter aqui f de s, tá? Bem, então, nesse caso, essa daqui é a minha função f, então f vai ser seno de kt. Quem é a f, né? Quem é a transformada dessa função f? Né? Quem é f maiúsculo, né? Que é a transformada da função f. Bem, a gente sabe da tabela até que isso daqui é s quadrado mais k quadrado, ok? Bem, então nossa função f, vou colocar aqui, é a derivada de k s quadrado mais quadrado. Bom, então, bem, como que vai ficar essa derivada? Menos, tá? O k vou botar aqui porque ela é constante, ok? Vai ficar s quadrado mais k quadrado. Vai ter um sinal de menos, que vai anular esse daqui. E tem a derivada de 2 de s ao quadrado, que dá 2s, tá? Então, isso daqui dá 2ks dividido por s quadrado mais k quadrado, isso ao quadrado, ok? Então, você tem aí esse resultado, tá bem? Ok? Então, aqui nesse caso, você já não consegue usar o teorema da translação, tá? Você não tem exponencial aí, né? Então, aqui você já faz utilizando... ou você usa lá a definição, tá? Ou, no caso mais simples, você utiliza aí esse resultado da derivada, tá? Bem, aqui, quando você faz n igual a 1, tá? O que você tem ali na expressão, né? Você tem assim, derivada, né, de t elevado a n, f de t, certo?
f de t é igual menos 1 elevado a n de ds de f de s, tá? Isso daí é o que você tem na sua expressão. Quando você faz n igual a 1, tá? Então, isso daqui vai ficar só um sinal de menos agora. E aqui vai ficar também só o t, ok? Você tem isso daqui, tá? Se você aplica, né? Se você olha a transformada inversa, ok? Então aqui, né? Você vai ter isto. Vou até... E aqui você vai ter sinal de menos, eu vou botar depois aqui na frente, tá? Então você vai ter esta expressão, tá? Que é justamente a que foi colocada aqui, tá? Quando você divide isso por t, menos 1 sobre t, tá? Então f de t é igual a menos 1 sobre t, que multiplica transformada inversa da derivada de f maiúsculo, tá? Então você tem aquela expressão ali, justamente usando aquela, na expressão você faz n igual a 1, tá? E aplica aí a inversa. Bem, certo. Então vou apagar porque isso já está ali, certo? Ok. Então usa essa expressão, né? Usando essa expressão agora para calcular essa transformada. Então a transformada que você quer calcular, essa transformada inversa aqui, do ln de s menos 3 s mais 1, tá? Bem, se isso daqui ela é uma transformada inversa, tá? Então eu posso dizer que isso daqui é igual a uma certa função f de t, tá? Então, digamos que eu calculo, né? Quando eu calcular a inversa, então eu vou encontrar uma f de t. Isso daqui vai ser uma função f de t, tá? E f é justamente o que eu quero descobrir, ok? Então, bem, mas isso daqui, né? Se isso daqui é verdade, então eu posso agora, isso só é verdade, eu posso ver também simplesmente aplicando a transformada, né? Então do lado esquerdo vai ficar a transformada da transformada inversa, então vai ficar só a função, e do lado esquerdo vai ficar transformada de f. Então isso daqui vai me dizer o que, né? Quando eu aplico a transformada, então vai ficar a transformada de f igual a ln de s menos 3 s mais 1, tá? Ok? Bem, isso daqui que é justamente a f, tá? Ok? Bem, e aqui eu vou usar justamente a minha fórmula, tá? Aquela fórmula ali, ela me diz quem é f, né? F vai ser menos 1 sobre t, transformada inversa da derivada de f, tá? Então, f está aqui. Eu tenho que calcular a derivada de f. Então, eu vou escrever assim, f de s. Vou só usar a propriedade do ln para facilitar o cálculo da derivada, tá? Ln de s mais 1, ok? Vou escrever dessa forma. Então, quem é d, f, ds, né? Quem que vai ser? Bem, então assim. Então, aqui vai ficar
1 sobre S menos 3 menos 1 sobre S mais 1, ok? Então, a derivada é isso daqui. Bem, então, quem que vai ser f, né? F de t, utilizando a expressão lá em cima, vai ser menos 1 sobre t, tá? Da transformada inversa, né? Da derivada de f, maiúsculo, né? Então, o que eu acabei de encontrar que é S menos 3 menos S mais 1. Então, essa daqui é simples de calcular essas inversas, tá? A primeira dá 3t, ok? E aí menos, a segunda dá exponencial de menos t, tá? Só recordando aí, porque a gente tem que a transformada, né? Transformada de E a t é igual a 1 sobre S menos A, tá? Então, a inversa de uma expressão isso se você não quiser enxergar como teorema de translação, tá? Mas bem, o modo mais simples é esse daqui. Você já tem na tabela, né? Já pode utilizar facilmente. Então, sua f de t é igual a... Vou colocar exponencial de menos t sobre menos dividido por t, tá? Então, esse daí é o resultado. Então, no final das contas, você está fazendo o cálculo, né, dessa tá? Então, ele pode lhe ajudar deste modo, tá bem? Então, você já deve ter notado, né, que toda expressão que você tem para transformada de Laplace, você tem uma correspondente ali para a inversa, tá? E aí, né, aqui um ponto bem importante, a gente viu ainda agora uma expressão que a gente encontrou, tá? Quando a gente analisou a derivada da transformada. Aqui a gente vai ver a transformada da derivada, tá? Então, esse é um ponto muito importante, até porque o objetivo da gente, tá? É a gente utilizar tudo isso que a gente está desenvolvendo de transformada de Laplace para resolver equações diferenciais, né? Então, é natural, a coisa mais simples que você vai ver, mais simples não, assim, vai ser muito corriqueiro, né? Coisa mais natural que você vai fazer é aplicar a transformada de Laplace numa expressão integral, tá? Ou numa expressão diferencial, perdão. Então, você vai estar sempre se deparando com a situação onde você vai ter que calcular a transformada de uma derivada, tá? Então, você vai estar sempre olhando a transformada de uma derivada, tá? Transformada de uma derivada de segunda ordem, ok? Então, isso sempre você vai estar se deparando. Então, a gente vai analisar isso, tá? Então, você vem aqui, eu vou olhar aqui pela definição o que vai acontecer. Então, você tem aqui, ó, a transformada de f', tá? Vamos olhar aqui. Então, pela definição, a integral de 0 a infinito, exponencial de menos st, né, de f', ok? Bem, e aqui eu posso fazer uma integração por partes, tá? Fazer integração por partes. Aqui é essa parte, né, é justamente dv. Então, vai ficar o que, né? Fica u v, tá? Avaliada aí 0, infinito. Lembrando que essa notação aí de avaliar infinito é do limite, né? Aí, aqui eu tenho v e
O du, né, quando eu derivar, estou derivando em relação a t, vai descer aqui um menos s, né? Por isso que aqui eu tenho mais s. Eu tenho menos da fórmula da integração por partes, com esse outro menos s, né? Então vai ficar mais s, ok? Então eu tenho essa expressão aí. Só que se você nota, né, o que é isso daqui, né? O que é isso daqui? Bem, isso daqui é justamente a definição, tá, da transformada de f, ok? Bem, então, o que é que você vai ter, tá? Aqui, a gente vai estar supondo que, nessa expressão aqui, quando eu estiver avaliando no infinito, tá? Que na verdade é um limite, então eu vou estar supondo que esse limite ele vai estar valendo zero, tá? Ou seja, que a exponencial de menos stf, quando t tende a infinito, isso vai a zero, tá ok? Então, se isso acontecer, só vai restar avaliar no t igual a zero. Então, menos, né? Menos exponencial de zero, que no caso é 1, e f de zero. Ou seja, vai ficar menos f de zero, tá? E aqui vai ficar s, né? S e a transformada de f, ok? Então, bem, o que que a gente obteve? A gente obteve essa expressão aqui, tá? Você pegou a transformada de f', então isso ficou s, né? Da transformada menos f0, tá? E aí, você supôs aqui que f era contínua e que você tinha aquele limite. Bem, o que acontece se a gente olhar agora a segunda derivada? Vamos tentar repetir aqui a ideia, tá? Então, quem é a transformada da segunda derivada, tá? Bem, eu posso olhar, tá, isso daqui como sendo o seguinte, para tentar só facilitar a escrita, eu posso olhar isso como sendo g, tá? Transformada de g', tá? A transformada da derivada de g, certo? Bem, então, agora eu posso utilizar aquela ali que eu já descobri para g, certo? Então, isso ia ficar o que? S, a transformada de g, né? Menos g no zero, ok? Menos g no zero. Mas bem, quem é g grande, tá? Quem é esse g maiúsculo? G maiúsculo, esse g aqui, nada mais é do que a transformada, né, de g de t. Ou seja, isso daqui é a transformada de f' de t. Não é isso? Então, isso daqui é quem? É S, tá? Quem é a transformada de f', né? Da transformada você usa aquela expressão, essa expressão aqui, tá? Novamente. Ok? Então, isso daqui fica o quê, né? S, f de s menos f0, tá? E quem é g no zero, né? É f' do zero, ok? Ou seja, isso daqui está dando o quê? S quadrado f de s. Aí eu vou colocar assim, menos f' de s menos... Não, vou botar assim. Assim mesmo. Só para menos s f de zero menos de zero, tá? Então, e esse procedimento você pode fazer sempre, tá? Você pode fazer sempre. Se você tivesse 3 derivadas, tá? Então, você destaca uma derivada, né? Aplica o que você já sabe.
Depois você pode fazer uma mudançazinha de variável como eu fiz aqui, mas não é nem necessário fazer isso, tá? Eu fiz só por questões mais didáticas. Mas bem, o que importa é que você pode fazer isso, tá? Para qualquer número de derivadas que você tenha, ok? Então, vamos supor que eu vou fazer isso para minha função que tenha n derivadas. Então, o que eu vou pedir, certo? É que todas as derivadas de ordem menor, tá? Sejam contínuas e de ordem exponencial. Ela ser de ordem exponencial vai me garantir essa parte aqui do limite, tá? Ok? Então, bem, e a grande maioria das funções que a gente vem trabalhando, elas são de ordem exponencial, tá? Bem, então, se eu vou querer olhar a transformada, né, da derivada de ordem n, então eu vou pedir que todas as derivadas de ordem menor sejam contínuas e de ordem exponencial, tá? E que a minha derivada de ordem n seja contínua por partes, tá? Pelo menos seja contínua por partes. E de ordem exponencial também, para poder fazer sentido a derivada. Tá? Mas bem, o que a gente vai fazer, né? Quem é a derivada? Quem é a transformada da derivada de ordem n, tá? Então eu estou aqui com a derivada de ordem n, certo? Bem, então isso daqui vai ficar s elevado a n, a transformada, e depois uma sequência aqui, tá? S a n menos 1, S n menos 2, assim até não ter mais s, tá? E aqui eu vou tendo f no zero, a derivada no zero, até fn menos 1, tá bem? Então, bem, se eu fosse olhar aqui a transformada, tá? De 3 derivadas, né? Então, o que é que isso ia ficar? Ia ficar S3, a minha derivada. E uma coisa aqui que eu queria que vocês notassem também é o seguinte, que aqui, nesses pontos aqui, ó, ela é apenas são as funções de derivadas avaliadas no zero, certo? Avaliadas no zero, ok? Então, somente aqui na primeira que é S, certo? Então, f de S, aqui vai ficar menos, tá? S2, e aí f do zero, menos S, certo? Isso vai diminuindo, aí f aqui, tá? Menos, aqui não vai mais ter S, e duas derivadas no zero. E aí acaba, tá? Ok? Eu venho aqui até a derivada, né? Eu tava olhando aqui 3, né? Aqui vem até 2, certo? Então, e olha aqui, S3, S2, S1, S0, que não tem mais, tá? Então, não é nem tão difícil de lembrar assim, ok? E depois aqui vai aumentando, né? F, F', F2', até uma ordem menor do que a que você tinha aqui, certo? Bem, e isso vai lhe ajudar, né, no cálculo aqui que você tem. Por exemplo, aqui você tem essa derivada, tá? Então, se você quer transformar aqui, né, a derivada de seno kt, tá? É claro que você tem um caminho óbvio, né, que seria você calcular a derivada e depois você calcular as transformadas, tá? Você tem esse caminho também. Mas vamos ver logo o que nos diz aqui, tá? Então, bem, aqui você tinha f, então quem é f? F vai ser t seno de k t, ok? Então, quem que vai ser f, né? Quem é a transformada aqui? Então, aqui a gente tem um t multiplicando, tá? A gente tem um t multiplicando,
ok? Então, o que a gente pode utilizar? O que a gente acabou de ver aqui, tá? Esse t que está multiplicando, a gente pode justamente trocar por um menos e uma derivada. Por sorte, né? Esse exemplo aí é justamente o que a gente já fez aqui, ó, tá? O que a gente já fez aqui, tá? E o procedimento é esse: a gente tinha o t, trocou por um menos e por a derivada, né? Olhou aqui a função que ficava, que era um seno, olhou como que ficava, né? A inversa, derivou, encontrou o resultado. Então a gente já sabe que lá no caso vai ser 2ks, s ao quadrado mais k ao quadrado. Vou até copiar isso. Tá? Então a gente já sabe. Então vamos lá. Tá? Então eu já sei quem que vai ser f maiúsculo de s, né? Ok? Vou ter como resultado isso. Bem, e aí, então, aqui eu vou ter o que, né? Vai ficar f de s, né? Menos f no zero. Ou seja, isso vai dar s. Quem que vai ser f maiúsculo de s, né? Então é 2ks dividido por sk mais s ao quadrado mais k ao quadrado, né? Menos f de zero, né? Então f de zero, no caso aqui, ó, f de zero vai ser zero, porque eu vou ter zero vezes o seno de zero, que daí ia dar zero, menos zero. Mas bem, isso daqui vai me dar 2ks quadrado dividido por s quadrado mais k quadrado ao quadrado, tá? A outra opção que eu estava falando para vocês, tá? Que em alguns casos, né, pode ser que seja vantajoso, é você calcular mesmo a sua derivada, tá? A sua derivada. Então, a derivada aqui vai ficar regra do produto, né? Vai ficar seno de kt mais, tá? A derivada do seno, né? Vai ficar um cosseno e um k aqui porque tem um produto ali, tá? Regra da cadeia, né? Perdão. Bem, e aí você pode calcular, em vez de calcular aqui, né? Você pode calcular aqui, certo? Então, aqui você já sabe, né? A regra da sua a transformada do seno, né? Vai ficar k seno ao quadrado mais k ao quadrado, tá? Ali vai ficar agora mais k e vai ficar a transformada, né? De t, tá? E aqui você tem que fazer de algum modo, né, essa transformada. Você pode utilizar o que a gente já tinha, análogo ao que a gente tinha feito, né? Então, separar essa parte aqui, que já é outra ideia. Então, para você olhar aquilo ali, eu olho justamente o da derivada como eu tinha feito antes, tá? Então, vamos fazer aqui separado, ó. Como eu tenho esse t aqui, eu posso olhar f aqui como sendo cosseno de kt. Então, f, isso daqui vai ficar s2 mais k2, né? Então, isso daqui é menos d ds disso daqui, tá? Então, isso daqui vai ficar igual. Eu vou olhar isso daqui, sempre gosto de olhar como um produto, né? Então, tem
Quando eu der menos, vai ficar 1 sobre S2 mais K2, tá? Aí quando eu derivar o outro, vai ficar menos, vai ficar mais. Eu tenho um S, né? Aqui vai ficar S2 mais K2 ao quadrado. E aqui vai ficar 2S. Né? Então vai ficar 2S quadrado sobre S quadrado mais K quadrado ao quadrado menos 1 sobre S quadrado mais K quadrado. Tá? Bem, então isso daqui vai ficar igual, né? Agora voltando, K S quadrado mais K quadrado. Eu tenho esse K aqui que está multiplicando, né? Então eu vou multiplicar isso por K, vai ficar mais S2 mais K2 ao quadrado. Ali vai ficar 2S quadrado K menos K, né? E aqui S quadrado mais K quadrado ao quadrado. Então ali eu vou ter que fazer K que multiplica S quadrado mais K quadrado, né? Mais 2S ao quadrado K menos K. Isso daqui eu vou diminuir porque foi uma continha que eu fiz à parte e também para liberar espaço. Então esse daqui vai ficar S quadrado mais K quadrado ao quadrado, tá? E ali vai ficar S. Tem alguma... Errei alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Certo. K. Aqui vai ficar S quadrado K mais K3 mais 2S quadrado K menos K. Tá estranho, um K3. Peraí, onde que tá? Deixa eu fazer essa conta aqui, ver se eu não errei nada. Aqui é a transformada T cosseno T, né? Então vai ficar, fazer f de t igual a cosseno. Então aqui no caso a transformada desse seria, vai ter um k aqui, né? Seria S quadrado mais K quadrado. Então isso daqui é menos a derivada de S2 mais K2.
Bem, aquilo ali eu posso ver como sendo S, que multiplica S2 mais K2 a menos 1. Então, quando eu derivo, né? Quando eu derivo este, fica só menos. Agora, quando eu derivo este, então eu vou ter menos S. Aqui, menos, vai ficar mais. S2 mais K2 ao quadrado. E a derivada da de dentro, 2S. Então, de fato, aqui eu tenho 2S ao quadrado. Então, quando eu coloco tudo aqui, vai ficar S quadrado mais K quadrado. E aqui pode ficar 2S quadrado menos S quadrado mais K quadrado. Tá, então foi aqui, né, que eu achei algo estranho. Certo. Então, aí isso daqui vai ficar S quadrado mais K quadrado ao quadrado. Aqui vai ficar 2S quadrado menos S ao quadrado, fica S quadrado menos K quadrado, né? Então, essa transformada aqui dá isso daqui, né? Só que eu tinha ali um K, então vai ficar S quadrado menos K quadrado, e aqui S quadrado mais K quadrado ao quadrado. Eu não lembro nem o que aqui tinha escrito antes. Então, bem, tentar colocar tudo aqui nessa base, tá? Que é S quadrado K quadrado ao quadrado, tá? Então, eu tenho que multiplicar aqui em cima e embaixo por S quadrado mais K quadrado. Então, vai ficar K, S quadrado mais K quadrado, né? Mais K, que multiplica S quadrado menos K quadrado. Ok? Então, KS quadrado com KS quadrado dá 2KS quadrado. K quadrado, aqui dá K ao cubo, aqui dá menos K ao cubo, vamos cancelar, tá? Dividido por S quadrado mais K quadrado ao quadrado. Ok? Exatamente o que você tinha aqui. Então, são percursos diferentes, tá? Então, nesse caso, eu preferi utilizar a primeira expressão, tá? Que derivar de fato. Eu acho que me equivoquei em algum momento aqui. Perdão. Nesse segundo modo. Mas mesmo assim, você vê que esse primeiro modo foi mais ágil, tá? Bem, e aqui, para encerrar, a gente tem esse exemplo 4, tá? Que ele pede para você encontrar a transformada dessa expressão. Então aqui eu tenho uma expressão diferencial e esse modo é bem semelhante ao que a gente vai fazer futuramente, tá? Então, como que eu faço, né? Então eu tenho aqui, ok? Então aqui eu posso usar linearidade, tá bom? Ok. Então, como eu tenho duas derivadas, tá? Então, essa primeira aqui, ela vai me dar o quê? S quadrado F, né? De S, que eu vou denotar aqui só pela letra maiúscula, tá? CY de S. Y de S, só eu estou denotando a transformada de Y, tá? Então, vai ser Y de S menos S Y no zero
menos y, a derivada de y no zero, tá? Então, como eu tinha duas derivadas, eu paro aqui quando eu tenho uma derivada, tá? Tinha duas, paro com uma. Certo. Ali eu tenho mais 3, então essa parte aqui vou botar entre parênteses, tá? Então vai ficar S, a derivada de y, que eu estou usando y maiúsculo aqui, tá? Menos y no zero, tá? Bem, então, se você olhar, você tem, vou colocar aqui em evidência, né, ó, esse com este, tá? Então vai ficar s quadrado mais 3s, ok? E depois, o que eu tiver aí, tá? Vou botar aqui em evidência o que eu tenho de s, então menos s y de zero, menos, aí este tá? É uma expressão aí que você tem, ok? Então, isso daqui vai ficar s vezes um número, tá? E aqui também é um número. Quando eu for na sua equação, tiver dadas as condições iniciais, todos esses números estarão sendo dados, né? Então, mas aí observe que é bem interessante o seguinte, tá? Que você tinha, isso é o motivo pelo qual a gente está estudando transformada de Laplace para equações diferenciais, tá? Você tem aqui uma equação diferencial, tá? Você tem uma equação diferencial. E aqui o que é que você tem, né? Basicamente seria uma equação algébrica, tá? Você tem uma equação algébrica, uma função aqui, tá? Uma função aqui, mas aqui, ó, você vai ter só uma equação algébrica. Você não está trabalhando mais com derivadas, tá? Então, você não tem mais uma equação diferencial. Então, você parte de uma equação diferencial, você aplicou a transformada de Laplace e você chega numa expressão algébrica, tá bom? Então, esse é o motivo pelo qual a gente estuda transformada de Laplace, tá? Mas, mais para frente, a gente vai continuar nossos estudos e você vai ver todo o procedimento, tá? E aí vai ficar bem claro, ok? Então, até a próxima aula e um abraço.